Graça e paz a todos, estamos aqui em mais um programa Servicast para falar um pouco sobre doutrina social da igreja, o que a igreja cristã tem feito no tempo atual para a sociedade, para o serviço ao necessitado. Hoje eu estou aqui com meu amigo, pastor Diego Bravin, executivo da Convenção Batista Fluminense. Não é carioca, é capixaba, mas é gente boa, a gente gosta muito dele, foi acolhido pela nossa denominação e também pela Baixada Fluminense, a área litorânea, também a área serrana, né, que abrange toda a nossa Convenção Batista Fluminense. Mas antes da gente entrar e tratar sobre os projetos que a nossa convenção tem desenvolvido, quero dar a palavra ao meu amigo pastor Diego Bravin. Pastor Mateus, primeiramente é uma alegria participar do Servicast, pela primeira vez nos microfones aqui do estúdio. Esse programa que já começa a ganhar forma e ser abençoador também para toda a comunidade, não somente para a igreja cristã, mas para a sociedade em geral, que tem interesse na transformação social. Bem, eu estou no estado do Rio de Janeiro já há 1 ano e meio, fui de Vitória, fui, na verdade, executivo da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, nascido e criado em Vitória, na nossa capital, servi ali ministerialmente durante 15 anos da minha vida, junto àquela convenção que nós temos o maior amor, maior carinho. Ali desenvolvi também a minha família. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, a Elisa e a Alice, 2 presentes de Deus para a minha vida, e nós estamos aqui com muita alegria servindo. No Ministério Pastoral, eu tive a oportunidade de servir em 2 igrejas locais no Ministério Auxiliar, e durante esses 15 anos, a minha vida foi praticamente dedicada à denominação, que é uma extensão da igreja local, com o objetivo não de somente servir a uma cidade, mas o estado e, não, por que não dizer, o Brasil e o mundo também, porque a denominação ela alcança todas as esferas, e hoje nós estamos aqui no Campo Fluminense com muita alegria, servindo a essa convenção com 1.700 igrejas, cerca de 300 congregações, uma história rica, abençoada, de 134 anos, servindo não somente aos domésticos da fé, mas servindo a toda a cidade e ao estado do Rio de Janeiro. Então é uma alegria muito grande. Amém. Poder falar disso hoje, falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, por meio da nossa vida, como igreja nesse tempo, que não estamos alheios à realidade social, não estamos alheios às necessidades da sociedade, estamos aqui como igreja para ser um braço, porque essa é a mensagem do Evangelho. Amém. Agora a pergunta que fica é, 15 anos atrás, o que move o ainda apenas Diego Bravin, não pastor, ao ministério pastoral? O pastor Mateus, a vocação, na verdade, ela não é uma profissão. E é muito importante dar destaque a essa palavra vocação, porque vivemos em um tempo muito conturbado e de muita deturpação desta palavra chamada pastor ou ministério pastoral, onde alguns têm servido o ministério como profissão. E o ministério não é uma profissão, é uma vocação confirmada no coração do homem e também confirmada ou testificada na vida e no seio da igreja, da comunidade cristã. E hoje falar do ministério pastoral para mim é falar não somente de lutas e desafios, mas da alegria, do privilégio de ter sido vocacionado, escolhido por Deus para uma obra que é muito grande. Certa vez o Billy Graham, um grande pastor batista, um dos maiores ou maior pregador do último século, onde multidões o acompanhavam, conselheiro de presidentes da República, ele foi questionado sobre o seu papel político e a sua participação social. E alguns tentaram lançar o Billy Graham como candidato. E ele disse, é melhor ser embaixador do rei do que um representante público. E então eu prefiro caminhar nessa direção de ser esse representante, de ser esse embaixador do rei, levando a mensagem de transformação social e transformação eterna. Porque o evangelho ele muda o homem de corpo, alma e espírito, e essa é a nossa mensagem. Então encaro o ministério pastoral não como um desafio para a minha vida, mas como algo leve a ser carregado, a ser transmitido, por meio daquilo que o Espírito Santo de Deus fez com a minha vida, por meio de um encontro
O Espírito Santo de Deus, ele pode mudar qualquer homem do mundo. Não há nada e ninguém que resista ao nome de Jesus. E foi esse Espírito que me transformou e esse Espírito que me traz aqui hoje para ser então uma testemunha deste Evangelho da graça de Deus. Amém. E agora na Convenção Batista Fluminense, a pergunta que fica é, a gente sabe da realidade da Baixada, cada município é praticamente um país distinto, cada região tem suas características. Quais são os principais desafios que você tem enfrentado esse 1 ano e meio na nossa convenção? É claro que a expectativa tem sido muito grande sobre hoje a sua atuação, mas nós sabemos que existem desafios que você tem enfrentado. Quais são os maiores deles? Como você tem desenvolvido? Quais as suas expectativas, né? As suas projeções para os próximos anos aí da convenção? Olha, você falou de Baixada Fluminense e quando se fala em Baixada para alguns há uma preocupação no que diz respeito à insegurança. Eu estive em 1 ano e meio 72 vezes na Baixada Fluminense. E, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa, é o povo mais acolhedor do estado. Nós temos um grande potencial de liderança na Baixada, você é um desses que eu posso destacar. É um local que revela talentos, que projeta pessoas no reino de Deus e para a sociedade. Porque hoje nós temos gente na política, nós temos gente no judiciário, no meio empresarial, cristãos aqui da Baixada, influenciando e fazendo a diferença. Então eu tenho a Baixada como um grande tesouro da nossa denominação. Hoje nós temos aqui quase 700 igrejas, das quase 2.000 igrejas e congregações que temos. Mas falar do nosso estado e falar de desafios é algo muito conhecido de todos nós. Não somente a insegurança, a saúde, mas a nossa mira, o nosso foco, ele diz respeito ao que é espiritual, porque aquilo que não é visível é aquilo que move o mundo diretamente. Então, o papel da igreja é militar nessa causa, mas é claro que militando nessa causa, nós temos aqui uma transformação do todo, de uma forma plena e de uma forma completa. O estado do Rio de Janeiro, eu costumo dizer que são vários países ou várias cidades, vários estados dentro do próprio estado. Porque quando você olha para o norte do estado, você tem uma característica um pouco mais conservadora liturgicamente. Você olha para a região do sul do estado do Rio de Janeiro, parece um pouco com o norte, mas com outras vertentes, com outras nuances. Nós temos a Baixada Fluminense com esse jeito mais despojado, mais informal de ser. Nós temos uma região metropolitana um pouco mais conservadora e um pouco mais liberal. A região serrana com uma característica totalmente diferente, mas em meio a toda essa diferença e essa distinção aparente, é essa diferença que nos traz a unidade por meio da missão que nós temos. E falar em unidade não é falar de uniformidade, porque uniformidade todos nós sabemos que não haverá mais nesse contexto social e muito menos nas comunidades de fé. O que nós estamos prezando aqui é pela unidade. Uniformidade sabemos que não haverá por causa da distinção, por causa da cultura, mas a unidade é aquilo que nós pregamos e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O salmista, no Salmo 133, ele se reporta a esse algo que não é apenas estético, mas é aquilo que agrada o coração de Deus. A unidade é aquilo que agrada o coração de Deus. Então, as diferenças, elas não são barreiras e objetivos para avançarmos. Mas o grande desafio aqui é vencer o dia a dia espiritualmente. Então, o nosso direcionamento, a nossa toada, ela é a busca pela santidade, é a busca pela intimidade, pela comunhão com Deus, porque a partir desta intimidade o homem será transformado e ele vai se parecer mais com Deus. E quando ele se parece mais com Deus, ele vai espelhar a própria graça e o próprio Deus por meio dele. Então, nós estamos vivendo 1 ano, ou na verdade os próximos 5 anos, enfatizaremos a ideia do discipulado e a preparação discipular das novas gerações.
A palavra discípulo, ela aparece por vezes na Bíblia. A palavra cristão aparece 3 vezes aproximadamente. E ela aparece em alguns momentos, a palavra cristão, de forma pejorativa, onde o governo romano ele tenta desmoralizar aqueles que seguiam a Jesus. E a palavra discípulo, que aparece mais de 20 vezes na palavra de Deus, ela é um extrato do próprio Cristo, porque a palavra no grego quer dizer talmidim ou talmude, seguidores, imitadores, aqueles que copiam o seu mestre. Então, o que nós queremos como cristãos é ser imitadores de Jesus. E a partir do momento que imitamos a Jesus como igreja, como denominação, nós teremos, sem dúvida, pastor Mateus, meu amigo, e amigos que nos ouvem e vão acompanhar esse podcast, teremos uma sociedade diferente. Porque hoje o censo ele diz que os cristãos se tornaram 26% dessa sociedade. E aí eu trago aqui uma reflexão para a gente, e uma preocupação. E eu queria vibrar com essa realidade. São cristãos, mas será que são discípulos? Porque aonde há luz, as trevas não podem predominar. Se há cristãos ali e discípulos, nós vamos diminuir esse índice de violência contra a mulher, a criminalidade, a mão armada, os homicídios, o abuso infantil, a violência no trânsito, o alcoolismo, os vícios, o desarmamento da sociedade. Isso vai acontecer quando a luz prevalecer. Então, eu entendo que a igreja ela precisa de ser discípula de Jesus, não somente cristãos, mas cristãos discípulos para refletir a própria glória de Deus. Então, esse é o nosso maior desafio, potencializar a igreja como denominação, porque o que é a convenção? Convenção não é um prédio, não é um grupo socioeconômico, não é um CNPJ. A convenção, na verdade, ela é a união, a reunião das igrejas. A eclesia é a igreja, é a assembleia. Nós somos, então, essa reunião de igrejas potencializando a obra missionária social, que é o nosso maior cunho hoje. É isso. E dentro da fala que você trouxe, acho que tem um ponto que é muito interessante. Você coloca que a uniformidade ela já não é uma possibilidade. E eu observo, dentro da nossa própria estrutura eclesiológica, e aqui a intenção não é fazer um debate teológico, é só um apontamento mesmo, que eu não consigo me conter, às vezes eu vejo algumas coisas, eu tenho que falar, né? Mais forte do que eu, mas a nossa própria essência eclesiológica, uma vez que ela aponta para a liberdade de consciência, que ela aponta para a responsabilidade individual, ela prepara o caminho para a falta de uniformidade. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer, pelo menos na falta de uniformidade litúrgica, que era o que a gente meio que conversava nos bastidores. A unidade doutrinária, o conhecimento da palavra, isso é inquestionável, porque a sã doutrina é inquestionável. Há uma única doutrina, há uma única verdade. Mas a maneira pela qual esse evangelho e essa sã doutrina vai se manifestar na comunidade local ou na vida do indivíduo passa sempre pelo crivo da liberdade de consciência e da responsabilidade individual e principalmente da autonomia da igreja local, né? São pontos de eclesiologia que a gente está tratando aqui, mas eu vejo que isso está já na semente da Igreja Batista. Quando ela é plantada dentro de uma uniformidade, mas que tem como consequência natural, pelos seus princípios, a unidade não uniforme. Nos percebemos como um, mesmo tendo diferenças litúrgicas e de percepções pontuais. Mas você quer comentar alguma coisa? Pode falar. É interessante a sua reflexão, uma reflexão teológica e eclesiológica. A palavra de Deus ela vai nos mostrar alguns líderes aí, tanto profetas como reis, como aqueles que foram levantados por Deus, a sua liturgia de vida cristã, elas se diferem em vários aspectos, em termos de perfil. Então, essa pluralidade e diversidade, no bom sentido da palavra de Deus, ela é presente na Bíblia. Então, isso é realmente essa construção que você traz teológica e fazendo aqui uma afirmação de um caminho, começa-se dessa forma por meio de uma liturgia uniforme, mas há um preparo para que a gente possa, como cidadão, ter essa responsabilidade individual, colocando a nossa própria característica e identidade. É interessante a reflexão e eu creio nessa direção. Porque, para mim, é a mesma percepção que eu tenho sobre unidade nacional. Nós somos uma única nação. Você vai no Espírito Santo, é uma realidade. Você vem para o Rio de Janeiro, é outra realidade. Você vai para o Rio Grande do Sul, é ainda uma outra questão totalmente distinta. O norte do Brasil, então cada região ela tem uma característica, ela tem uma cultura, né? Ela tem uma marca.
mas que se mantém numa percepção de unidade. Somos todos brasileiros. Quando eu olho a nossa denominação, eu enxergo esse mesmo valor, esse mesmo princípio democrático, onde a consciência individual, a responsabilidade individual abre espaço para essa multiplicidade de culturas, né, que vão se manifestar dentro da igreja, mas sempre numa percepção de unidade. Eu continuo sendo irmão daquela igreja que tem uma liturgia diferente, eu continuo sendo irmão daquela igreja que está no norte, se adaptando à cultura do norte, muitas das vezes num trabalho indígena, enfim. Isso é maravilhoso na nossa denominação, por isso que eu amo ser batista. Mesmo sendo estranho, é sensacional. Porque quando você olha para isso, você diz, é só a misericórdia de Deus para sustentar essa autonomia e essa democracia e todo mundo caminhar junto. Porque aparentemente, quando você faz uma leitura friamente, não há possibilidade de controlar esse povo dessa forma, todo mundo fazendo o que quer, aparentemente. Mas há algo que nos une que é muito maior, que traz essa unidade apesar dessa diversidade no nosso meio. Interessante a reflexão. O apóstolo Paulo falando, né? Eu busquei um ponto em comum com todos para que eu pudesse salvar alguns. Então, quando Paulo estava com os gregos, ele vivia e respirava a cultura grega. Sim. Quando ele estava com os judeus, ele vivia e respirava, e ele não deixava de ser irmão ou crente por essa razão. Um bom diplomata, né? Isso. Todo batista tem de ser um bom diplomata. Estou puxando sardinha aqui para a denominação. Mas assim, eu queria saber hoje, a nossa Convenção Batista Fluminense, no caráter social, no caráter de serviço, o que é essa mensagem de amor do Evangelho e como ela tem se manifestado na nossa sociedade por meio da nossa convenção. Pastor Mateus, a nossa denominação ela é firmada no pilar bíblico, na palavra de Deus. Sim. Esse é o livro sagrado e a nossa regra de conduta, fé, é a nossa bússola, o nosso direcionador. Então, tudo que a igreja faz é espelho desta palavra, esta palavra que é o próprio Cristo, que esteve encarnado entre nós e que voltará um dia para buscar a sua igreja. Tendo isso como base, a Bíblia ela vai retratar, ela vai trazer o contexto da primeira estada de Jesus aqui na Terra. E quando você observa essa jornada de Jesus, anunciando esse reino de Deus que é chegado entre nós, a todo o trabalho ele tem o aspecto e o cunho social. Esse viés de Jesus, apesar de um partido político ou alguns tomarem para si algumas causas do cuidado com o pobre, com a viúva, com o órfão, sequestram, mas isso é o Evangelho, é o Evangelho, é a graça do próprio Deus. E Cristo ele vai falar sobre isso. A sua mensagem é espiritual, mas ele vai falar de pão, ele vai falar de comida, ele vai falar de água, ele vai falar de necessidades, ele vai curar aquele que está doente, ele vai libertar aquele que está enfermo. Então, essa é a mensagem do Evangelho na sua essência. Nós sabemos que escatologicamente há uma previsão, há um prognóstico sobre a realidade dessa terra que nós estamos vivendo, mas nem por isso nós estamos caminhando como igreja para uma decadência. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para cuidar do meio ambiente, para cuidar dos animais, do ser humano, de tudo que a gente tem e utiliza hoje no planeta. A igreja, ela é responsável. Ela tem responsabilidade direta com tudo que tem aqui que foi criado por Deus, para a gente, inclusive. É o princípio da mordomia, né? Exatamente. Então, pensando nisso, a denominação, ela reúne as suas igrejas para pensar essa realidade e alcançar as necessidades do nosso povo. A igreja, ela não está desatrelada, ela não está alheia às realidades da nossa sociedade. A igreja está inserida em um contexto e ela precisa de fazer a diferença. Então, hoje, eu não teria para você uma somatória, até porque hoje nós somos quase 400 mil batistas. Eu não teria uma somatória para te dizer assim, temos hoje tantas igrejas fazendo, tantas pessoas atendidas. Mas nós temos realidades dentro das comunidades de fé, como a igreja, que o irmão é pastor ali, junto com o nosso amigo pastor Eliseu, quero deixar um abraço para ele, um amigo querido também, que está fazendo a diferença no reino. Vocês têm feito um trabalho excelente com a comunidade. E tantas outras igrejas do nosso estado, se a gente fosse somar aí, eu vou te dizer que a gente tem quase mais de 4 mil atendimentos diários pelas igrejas batistas de todo o estado, de ponta a ponta,
Estamos presentes em todos os municípios. Eu te diria que hoje nós temos uma igreja para quase 20 mil habitantes. A cada 20 mil habitantes, nós temos uma igreja batista e fazendo a diferença nesse aspecto social, com escolas, com artes marciais, com reforço escolar, com alfabetização. Hoje, a convenção em si, ela tem projetos e parcerias que eu quero aqui elencar algumas delas. O trabalho da igreja local individualmente eu não poderia fazer porque é muita coisa para a gente contabilizar aqui. Mas a convenção hoje, ela tem um projeto muito bacana aqui na cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O nome do projeto é Sal e Luz. É um trabalho com crianças em alta vulnerabilidade social, atendendo famílias diretamente. Hoje nós temos reforço escolar, temos esportes. 40 pessoas aproximadamente diariamente são atendidas por esse projeto chamado Sal e Luz. É um projeto de parceria com a nossa convenção. Há um outro projeto que eu destaco, junto à Igreja Batista Fonte Carioca, aqui na cidade de São João do Meriti. É um projeto que atende aproximadamente... Pastor Tiago, né? Pastor Tiago. Um projeto que atende aproximadamente 400 pessoas, com reforço escolar também, projeto esportivo. Nós temos uma outra frente em Capivari, na Norte Caxiense aqui. Com 40 internos. É o projeto Jesus Transforma com dependentes químicos. É um trabalho que a Igreja Batista ela preza. Hoje, a Junta de Missões Nacionais, por meio das Cristolândias em todo o Brasil, tem desenvolvido esse projeto de retirar a pessoa da rua, do mundo das drogas, dar a ele dignidade, dar comida, cuidar, profissionalizar a pessoa ali com um curso e tratar diretamente o coração e a mente para que essa pessoa daqui a pouco possa voltar para a sociedade. E nós temos aí inúmeros exemplos de pessoas que estão se destacando, inclusive no mercado, que hoje têm uma profissão, que hoje têm um emprego, que voltaram para a família, e esse é o nosso papel. Há um outro projeto também, é o projeto Renascer em Queimados, onde 60 meninos frequentam a nossa escolinha de futebol junto com o pastor Renato. O pastor Renato é nosso missionário na convenção. E, por fim, o projeto Vem Ser, que é da Capelania Esportiva em Porto de Pedra, na cidade de São Gonçalo. Mas dentro da área social, pastor Mateus, são várias capelanias que a convenção tem atuado diretamente, dentro de comunidades indígenas, estamos junto às universidades, dentro de hospitais fazendo capelania, presídios. Nos últimos 5 anos, nós batizamos vários detentos no estado do Rio de Janeiro. Amém. Diretamente hoje nós temos um projeto que a convenção é responsável há mais de 70 anos, chamado Lar Batista. Ele funciona ali em Várzea do Ouro, na cidade de Niterói, onde nós temos 45 idosos alocados naquele projeto, cuidados pela Igreja Batista, Amém. levando cuidado, levando amor. Alguns desses idosos, inclusive, desceram as águas no ano passado, 4 idosos foram batizados, estão sendo cuidados pelas igrejas batistas do estado do Rio de Janeiro. Porque quando uma igreja investe na convenção, a convenção ela é essa ponte de chegada para os necessitados. Então, diretamente, hoje a convenção ela tem de 5 a 6 projetos sociais, e as igrejas, elas diretamente atuam dentro das comunidades, levando acesso a esporte, a saúde, a projetos de saúde e atendimento diretamente. Cestas básicas são distribuídas por algumas de nossas igrejas. Então, o trabalho ele é grande, as igrejas têm feito esse trabalho, graças a Deus por isso, e nós estamos aqui para apoiar como convenção. Além daquilo que a convenção faz, a convenção também fomenta, prepara e apoia para que a igreja realize na prática esse projeto de transformação social. Isso é maravilhoso. Eu gosto de pensar. Tem uma cena que me marcou muito na minha adolescência. Eu acho que era adolescência. Foi a primeira vez que eu fui ao circo. Primeira vez que eu fui ao circo, eu me recordo que eu estava sentado e ali as acrobacias, aquela coisa toda acontecendo. E eu me surpreendi com o fato de eu perceber o que o meu corpo poderia fazer. E aí eu vou chegar no ponto que eu quero, mas foi um momento de surpresa, de quando eu enxerguei que eu podia. O camarada estava
de ponta cabeça, se equilibrando em um prato, com um braço, e dava um mortal e outro mortal. E aí você percebe que quando uma criança ela enxerga que ela pode, e ali esse cenário para mim foi no circo, né? Alguém fazendo uma acrobacia e falar, caramba, eu tenho um corpo e se eu me exercitar o suficiente, se eu treinar o suficiente, eu posso vir a fazer uma acrobacia como essa. A ideia do possível, isso é possível. Quando eu observo os trabalhos sociais, e aí você colocou alguns trabalhos que a convenção tem desenvolvido na área do esporte, por exemplo, a gente conversava também na última live com o pastor André Romualdo, quando o jovem, um adolescente, ele é abraçado pela comunidade de fé, ele é ministrado pela palavra de Deus e mais, ele descobre aquilo que ele pode vir a ser. Você pode ser um jogador de futebol se você quiser. É difícil, sim, mas é possível. Você pode se tornar um engenheiro, você pode se tornar um advogado, você pode ter uma família. Aquela realidade que você muitas das vezes vive na comunidade, na periferia, ela não é um limitante, mas existe uma outra realidade que talvez não tenha sido apresentada, que agora a igreja, nós, enquanto representantes de Cristo, estamos te apontando. Com fé em Jesus, sendo ministrados pela palavra de Deus e agora sendo apontado nesse caminho, a gente vai vendo uma transformação de consciências muito grande. É uma transformação de consciências, principalmente, e eu marco muito aqui esse ponto, em crianças e adolescentes. Vivem em estado de vulnerabilidade, vivem sobre relacionamentos familiares disfuncionais e que encontram na igreja um espaço de esperança, aonde ele descobre o que ele pode vir a ser. Você pode ser um pastor, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um engenheiro. E mais, a gente te dá os meios para isso. E aqui tem gente que acredita em você. Para mim, esse é o grande diferencial da igreja, quando a gente está falando de projeto social, que é o amor incondicional. Qual é a condição de ser amado na igreja? Nenhuma. Venha como estás. E a gente vai continuar te amando, e se transforma. O poder de potencializar o indivíduo por parte do evangelho é muito grande. E você disse algo muito interessante aqui, o amor ágape, é esse que a gente prega. Toda vez que a palavra amor se associa a Deus, traduzido quer dizer ágape no grego, né? É um amor realmente incondicional, que não espera bajulação, que não espera troca, que mesmo ofendido continua amando. É um amor muito parecido com o amor de mãe. Então esse amor ágape que abraça, é ele que potencializa. Esse amor ágape é o próprio Cristo que morreu por nós. E você disse algo muito interessante acerca dessa fase infantil, né? Existem marcas que a gente jamais vai esquecer na nossa caminhada. E eu me lembro muito bem das organizações na igreja, das quais eu pude fazer parte. Dentre elas, eu participei da União de Treinamento, acho que não é da sua época, não. Mas a União de Treinamento acontecia sempre, isso era algo uniforme, né? Às 18 horas, todas as igrejas do Brasil, 18h30, se reuniam ali com a juventude e ali a gente podia orar pela primeira vez, ali a gente podia ler a Bíblia em voz alta, em público, ali nós tínhamos um espaço para ministração, para pregar. Então foram as primeiras oportunidades que eu tive. E a partir daquela oportunidade, um rapaz tímido também, criado dentro de um bairro pobre que fui, ali eu tive a oportunidade de ter, pela primeira vez, desenvoltura, que me ajudou a quebrar uma timidez para ir para a escola, para falar publicamente. E tantos são os exemplos daqueles que viviam marginalizados pela sociedade, às beiras das calçadas, retirados de rua, e talvez dentro de casa, mas vivendo solitariamente, hoje alcançaram a esperança dentro da comunidade de fé, porque a igreja ela é um agente de potencialização desse indivíduo que é discriminado, que é deixado de lado, exatamente porque esse amor ele não pede nada em troca, porque esse amor não despreza, porque esse amor não se emburra, ele não se distancia, mas ele continua favorecendo no cuidado e na perspectiva de sermos a cada dia cidadãos melhores. Então, eu tenho dentro da nossa comunidade de fé um exemplo muito claro de um líder denominacional aqui da nossa convenção, que quando pequeno a sua família toda tinha uma religião que não professa Jesus como Senhor. E esse indivíduo, aos 7 anos, ele se converteu e a sua mãe foi até a igreja e disse ao pastor o seguinte: a partir de agora
ele não é mais meu filho. A igreja agora vai ter que cuidar dele. Eu não quero ele mais dentro de casa. E esse garoto ainda, ele continua dando passos de fé, mas os seus pais o deixaram de lado. Seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Ele cresce, aos 18 anos ele vai para o seminário, ele se torna pastor de uma igreja e hoje é um líder denominacional. Esse garoto ele poderia deixar tudo de lado, se envolver com outro segmento do mal, e não estar dentro de uma comunidade de fé, se revoltar com o próprio evangelho, com o próprio Deus, mas nada disso aconteceu. Ele encontrou em Deus, na fé, na igreja, o amparo, o amor, aquilo que ele precisava. E hoje ele é um grande líder denominacional, está entre nós e nós louvamos a Deus porque o evangelho é o poder de Deus. Amém. E eu gosto de pensar também, pastor, porque, e aí saindo um pouco da lógica do evangelho e pensando até um pouco sobre lógica de estrutura de igreja mesmo, né? Falando sobre a instituição igreja, porque eu gosto de distinguir entre aquilo que é a eclesia dos representantes de Cristo, que estão comunicando a mensagem do evangelho, daquilo que é uma organização institucional. Uma está dentro da outra e depende da outra, isso é um fato. Mas pensando puramente estrutura, e até mesmo igrejas para além da nossa denominação, é interessante observar como a igreja ela é um espaço de representatividade e de potencialização de representação. Por exemplo, e aí eu chego no meu ponto, num indivíduo que é negado a ele cidadania, que é negado a ele voz, que é negado a ele representação de qualquer tipo social, política, consegue no espaço da igreja, e aí na nossa realidade democrática, né, a Igreja Batista tem um caráter de governo democrático, e lá ele tem voz, lá ele é ouvido, lá a opinião dele tem valor. E mais, lá ele é responsável. Ele é responsável por aquilo que ele decide, ele é responsável pelo aquilo que fala, ele é responsável pela vida da igreja. Então, até naquilo que a gente poderia pensar que é puramente institucional, a gente tem um caráter de potencialização do indivíduo que é extraordinário. Talvez ele não tenha uma representação dessa numa Câmara de Vereadores, não vai ter uma representação dessa numa alergia aqui, no nosso caso, o estado do Rio de Janeiro, mas na igreja, ele é alguém que é igual, porque o Espírito de Deus que habita no pastor habita nele. Ele é alguém que ele tem voz e que a opinião dele será ouvida. Ele é pertencente. Né? Ele pertence, ele é alguém. E quando a gente pensa num Rio de Janeiro marginalizado, né, onde a maior parte das nossas comunidades estão marginalizadas, num estado que muitas das vezes nega a educação, você ter um ambiente acessível, aonde alguém é reconhecido. Aí você tem ali o cara que ele vai lá e aprende a tocar guitarra, e ele se desenvolve na área da música. Alguém que vai na área da educação, começa a dar uma aula na escola bíblica dominical, e tem aquela irmã que encosta no ombro dele e fala assim, meu filho, essa aula foi uma bênção na minha vida. Caramba, eu tenho um propósito, eu tenho um significado, e isso é uma coisa que só a igreja consegue fazer, não tem outra instituição que faça. Eu quero te dar a oportunidade agora de falar um pouco para a gente poder encerrar. Enfim. Amigo, eu quero agradecer, na verdade, essa oportunidade, porque a gente vem pensar um pouco de que forma nós podemos ser melhores para esse mundo. Mas a mensagem que habita em nós, ela é que fala por si. Nós estamos aqui como porta-voz. Então, toda vez que falamos da parte de Deus, eu não tenho dúvida de que essa semente ela vai ser germinada sobre o solo e ela vai encontrar uma terra fértil. Não somente uma comunicação ou um marketing, vai muito além disso. Então, e gosto sempre daquele texto que o Senhor Jesus faz uma promessa. Lá no capítulo 28 de Mateus, lá nos discursos finais antes da sua ascensão para o Pai, ele faz uma promessa. E é interessante que nós não estamos falando de uma promessa de político. Nós não estamos falando de uma promessa de um amigo, porque o amigo falha. Mas esse amigo fiel que é Jesus, não. Então ele fez uma promessa, que nós não estaríamos só. Então essa minha palavra, em resumo final, é uma palavra de esperança para aqueles que nos ouvem. O mundo, ele traz aflições, ele traz insegurança, ele nos traz desafios, nós crescemos, em alguns momentos queremos ir para a caverna, para o deserto, mas caverna e deserto não são lugares de habitação. São lugares de aperfeiçoamento. E mesmo nesses locais, Deus está conosco. Então a minha palavra para quem nos ouve é que há uma esperança.
A esperança é Cristo Jesus. Amém. Ele é a solução para o mundo, Ele é a esperança para os desesperançados, e Ele diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não estamos sozinhos nessa terra. Essa é a promessa. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. Então, enquanto Ele não vem, vamos continuar caminhando em comunidade, levando essa mensagem de que o reino de Deus é chegado, e vamos avançar, anunciando que Ele é a esperança que transforma o mundo para a glória de Deus. Amém. Diego, muito obrigado, Valeu, pastorzão. meu amigo. Tamo Abração. junto. Meu amigo, você que é o nosso telespectador, que acompanhou essa estreia, eu quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário. As informações necessárias sobre a Convenção Batista Fluminense, os trabalhos que foram citados aqui vão estar todos na descrição. E eu conto com a sua presença na semana que vem em mais uma estreia onde estaremos falando sobre a doutrina social da igreja de maneira muito prática, tá ok? Deus abençoe sua vida e até a semana que vem.